Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladier Oliveira e essa é a nossa aula número 1 da disciplina de Matemática 1, lá do IFRN Campus Macau, onde nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Para falar sobre o Teorema de Tales, a gente vai começar dando uma noção intuitiva primeiro sobre o teorema e depois vamos passar a sua parte formal e alguns exemplos, tá? Então, primeiro, imagina que a gente traça duas retas transversais, certo? O que quer dizer retas transversais? São retas que possuem direções diferentes, com apenas um ponto em comum. Ou seja, são retas que se cruzam em algum ponto. Tá? Nesse desenho aqui, na figura, na imagem, vocês vão perceber que essas duas retas não está aparecendo aqui o ponto onde elas se cruzam, mas se a gente imaginar o prolongamento dessas retas, a gente consegue imaginar elas se cruzando lá na frente, certo? Então a gente imagina que traça aí retas transversais, vamos traçar também duas retas paralelas, cruzando aí essas retas transversais, tá? Quando eu digo reta paralela, o que eu estou querendo dizer? Reta paralela são retas que possuem a mesma direção, tá? Ou seja, já que elas estão na mesma direção, elas não vão ter nenhum ponto em comum, elas não vão se cruzar. Então, da mesma forma que se a gente imaginar o prolongamento dessas retas laranjinhas que apareceram aí agora, ó, a gente não consegue imaginar elas duas se cruzando, tá? Porque as duas estão na mesma direção, ok? Então, pronto. Nesse primeiro desenho, a gente tem duas retas transversais, essas vermelhinhas aqui, e duas retas paralelas, que são essas laranjas. Não é difícil imaginar que esse segmento, né, o comprimento desse segmento aqui, ó, que está compreendido entre as retas paralelas, né, daqui até aqui, esse comprimento seja diferente dessa reta do outro lado. Tá? Por quê? Porque a inclinação dessas duas retas vermelhinhas aqui, das transversais, ela está diferente. Certo? Então, visualmente a gente consegue enxergar, por exemplo, que esse segmento aqui do lado direito, ele é um pouquinho maior do que esse segmento do lado esquerdo, tá? Porque a reta do lado esquerdo está um pouquinho mais em pezinha, então acaba que essa distância, aqui, esse comprimento desse segmento é um pouquinho menor. Tá? Bem, imagina agora, então, que eu traço uma terceira reta paralela a essas laranjinhas aqui, tá? Imagina uma terceira reta paralela que separe este primeiro segmento, né, essa reta aqui da esquerda, em dois pedaços iguais. Um pedaço, outro pedaço, tá? Então, imagina que eu passei uma reta paralela às duas anteriores que dividiu esse segmento aqui exatamente ao meio, tá? Fez dois pedaços iguais. Não é esquisito nem difícil a gente supor, a gente imaginar que do outro lado os dois segmentos formados também sejam iguais, ou seja, que aquele segmento inicial tenha também sido dividido ao meio, certo? Essa é uma ideia intuitiva que, se a gente for atrás da demonstração matemática, a gente percebe que é verdade. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse uma terceira reta paralela que dividisse esse primeiro segmento aqui em um terço, né? Um terço e os dois terços restantes, também não seria esquisito supor que o segmento do outro lado também seria correspondente a um terço do total, desse maior aqui. Ok? Então, essa é a ideia intuitiva que a gente tem por trás do Teorema de Tales. E o que diz exatamente o Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz o seguinte, ó, um feixe de retas paralelas determina em duas retas transversais quaisquer segmentos de reta proporcionais. Opa, várias palavras novas aí, vamos ver o que a gente entende. Vamos olhar para uma figura. Tá?
Então, aqui eu tenho 4 retas paralelas, que eu estou chamando aqui de G, H, I e J, certo? Essas 4 retas paralelas estão formando um feixe. Tá? O que é um feixe de retas paralelas? É um conjunto de 3 ou mais retas distintas de um plano paralelas entre si. Tá? Então, para eu ter um feixe de retas, eu preciso ter 3 ou mais retas paralelas. Tá? Então, aqui eu tenho a reta G, H e J. Certo? As retas G, H, I e J. Tá? Repare que quando eu estou me referindo às retas, eu estou usando uma letra minúscula. Tá? Isso sempre vai acontecer. Toda vez que a gente se referir a uma reta, a gente vai usar uma letra minúscula. Então, um feixe de retas paralelas determina em 2 retas transversais quaisquer, e aqui a gente tem 2 retas transversais nomeadas como reta A e reta B, certo? Aqui a reta A e a reta B, que são as retas transversais, tá? E aí, esse feixe de retas determina segmentos de reta proporcionais. O que são esses segmentos de reta? São esses pedacinhos aqui, ó. Quando eu cruzo essas retas, eu tenho pontos onde elas se encontram. E a gente está chamando esses pontos aqui, por exemplo, ó, de ponto A, B, C, D. E eu fiz os correspondentes aqui na reta B, chamando de A', B', C' e D', certo? E aí a gente tem esses segmentos aqui. Eu tenho o segmento AB, tenho o segmento BC, tenho o segmento CD. Ou eu teria também, por exemplo, o segmento AD, né? Ele todinho aqui. Ou poderia pegar AC, ou então BD, tá? Todos esses são segmentos que foram formados através desse feixe de paralelas e essas 2 transversais, tá? E o teorema de Tales está dizendo que esses segmentos de reta são proporcionais. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu aplico a ideia da proporcionalidade, eu posso fazer regrinha de 3 com os comprimentos desses segmentos formados. Como assim regrinha de 3? Se você lembrar, né, a regrinha de 3 é basicamente uma igualdade com 2 frações ali. Então, eu poderia fazer, por exemplo, pegar nessa reta A o segmento AB e o segmento CD, esse pedacinho aqui, ó, AB e CD, e fazer uma regrinha de 3, né, fazer uma igualdade aqui de frações, com os segmentos correspondentes na reta B, que seria, no caso, AB', aliás, A', B' e C', D'. Tá? Ou ainda, poderia pegar, por exemplo, AC e AD. Então, de A até C, de A até D. E aí, correspondente na reta B seria A', C', né, esse tamanho aqui, e A', D', esse tamanho todinho aqui. Certo? E aí eu poderia continuar escolhendo quaisquer pares aí de segmentos de uma das retas e fazendo a proporção com os segmentos correspondentes da outra reta. Certo? Parece meio complicado, mas vamos ver um exemplo numérico para vocês verem que fica bem simples. Bom, então, exemplo 1. Nas figuras, as retas R, S e T são paralelas. Determine o valor de x. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um feixe de retas paralelas, que é as retas R, S e T. Essas 3 retas aqui são paralelas. E tem 2 retas transversais aqui. Quando a gente cruza essas retas transversais, as retas paralelas vão formar segmentos. E aqui tem alguns tamanhos desses segmentos delimitados. Ó. Esse primeiro tamanho aqui é x, esse outro tamanho é 4, esse tamanho aqui é 2 e esse tamanho aqui é 5. Certo? O teorema de Tales me diz, então, que eu posso fazer uma regrinha de 3 usando os comprimentos desses segmentos. Então, que comprimentos eu vou usar aqui? Ó? Nessa primeira reta, eu tenho o x e o 4. Na segunda reta, eu tenho o 2 e o 5. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3 com esses valores, x e 4, 2 e 5. E quando a gente monta a regrinha de 3, a gente vai ter essa igualdade com 2 frações. Lembrando que para resolver esse tipo de equação, basta que a gente faça uma multiplicação cruzada. Né? Então, o x vai multiplicar
o 5 e o 2 vai multiplicar o 4. Então, quando a gente multiplica aqui, ó, x vezes 5 dá 5x. E 2 vezes 4 dá 8. Então, nossa igualdade fica dessa forma aí. 5x igual a 8. E aí, continuando a resolução da equação do primeiro grau, esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente teria encontrado o valor do x. Quanto mede esse segmento que está delimitado aqui pela letra x? Esse segmento vai medir 8 sobre 5, certo? 8 quintos, se você preferir também. Posso parar por aqui? Na matemática, em geral, quando a gente tem uma resposta na forma de fração, a gente pode parar desde que essa fração esteja simplificada. E nesse caso aqui, essa fração está simplificada, tá? Então, eu poderia parar a minha resposta aqui. Qual é o valor de x? X igual a 8 quintos. Ponto. Tá? Se você preferir, se você quiser, você também pode fazer essa divisão e dar a resposta através de um número decimal. Então, se a gente dividir 8 por 5, a gente vai encontrar 1,6, que também é a resposta correta, tá? 8 quintos ou 1,6 é a mesma coisa. E aí a gente teria a resposta do exercício. X igual a 8 sobre 5 ou ainda x igual a 1,6. Certo? Montamos uma regrinha de 3 para poder encontrar o valor do x. Olhando para uma situação geométrica aqui, né? Para uma figura. Tá? É bem simples de fazer. Pode complicar um pouquinho mais? Pode. Vamos ver aqui exemplo 2. Ó. Nas figuras, e agora eu estou apresentando aqui. Repara que no exemplo 1 eu dizia assim, ó, nas figuras as retas R e ST são paralelas. Na matemática a gente sempre pode usar símbolos, né? Tem muitos símbolos que abreviam a escrita. Tá? Então, em vez de escrever R e ST são paralelas, eu posso usar esse símbolo aqui, ó. 2 barrinhas. Tá? Então, quando eu escrevo R, 2 barrinhas S, 2 barrinhas T, eu estou dizendo o seguinte, R é paralela a S, que é paralela a T. Certo? Essas 2 barrinhas aqui quer dizer paralelas. Tá? Então, sabendo que essas 3 retas são paralelas, determine o valor de x. Olha lá, mais uma vez, tenho 3 retas paralelas e 2 transversais. Essas 2 transversais, quando foram cortadas por essas paralelas, formaram segmentos. E agora, a nossa complicaçãozinha aqui é que esse segmento tem uma expressão algébrica. Tá? O tamanho dele está representado por uma expressão algébrica. Então, nessa primeira reta, a gente tem um segmento 2x menos 1 e outro segmento 3x mais 4. Correspondente na segunda reta, a gente vai ter um segmento igual a 3 e outro segmento igual a 6. Mas a forma de resolver é exatamente a mesma. Então, a gente vai fazer a regrinha de 3 e a gente vai ter 2x menos 1 sobre 3x mais 4 é igual a 3 sobre 6. Tá? Qual o cuidado que a gente vai ter aqui agora? Forma de resolver é a mesma, mas tem alguns cuidados, tá? Quando a gente multiplicar cruzado aqui, a gente tem que se lembrar, ó, quando eu tenho 6 vezes 2x menos 1, esse 6 multiplica todo mundo, tá? E 3 vezes 3x mais 4, esse 3 vai multiplicar todo mundo também. Então, a gente ficaria com uma continha assim, ó. 6 que multiplica 2x menos 1 é igual a 3 que multiplica 3x mais 4. E aí, quando a gente multiplicar, a gente tem que lembrar de fazer a regra distributiva, ou então de chuveirinho, como algumas pessoas chamam, né? Então, 6 vezes 2x e 6 vezes menos 1. 6 vezes 2x vai dar 12x, 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Né? E aqui da mesma forma, 3 vai multiplicar o 3x e também vai multiplicar o 4. Então, vai ficar 3 vezes 3x igual a 9x e 3 vezes 4 igual a 12. Né? Reparem aí, ó. 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes menos 1, menos 6. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 4, 12. Certo? E aí ficou uma equação do primeiro grau, simplesinha de resolver. Né? Como é que a gente resolve aqui? Tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro. Então, esse 9x eu vou passar para o primeiro membro. Ele está positivo, vai passar negativo.
Esse 6 eu vou passar para o segundo membro, ele está negativo, vai passar positivo, certo? Então, nossa continha fica assim. 12x menos 9x igual a 12 mais 6. Aí 12x menos 9x é 3x e 12 mais 6 é 18. Ok? Finalizando aqui, esse 3 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter x igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é 6. Então, descobrimos o valor do x. X é igual a 6. Tá? Resolvemos o exercício acabou aí. Mas, se eu quisesse, por exemplo, já que agora eu sei o valor do x, deixa eu ver quanto é que dá esses segmentos aqui. Ó, x é igual a 6. Então, 2 vezes 6 é 12. 12 menos 1 é 11. Então, tem esse tamanho. De novo, x igual a 6. Aqui a gente teria 3 vezes 6, 18. 18 mais 4, 22. Certo? Então, esse tamanho aqui é 11 e o outro 22. Eu devia ter trocado aqui a ordem, né? Para ficar mais fiel ao desenho, mas dá para ter uma ideia aí pela conta, tá? O que eu queria mostrar para vocês? A proporção, de fato, se manteve, tá? Repara o seguinte, ó. Nesse lado aqui eu tenho 3 e 6, ou seja, eu tenho um valor e aqui eu tenho o dobro dele, tá? Então, tem uma ideia de proporção aqui, um número aqui e o dobro aqui embaixo. E aqui está se mantendo, ó, o número 11 e o dobro de 11, que é 22, certo? Então, essa é a ideia que tem que se manter, a ideia da proporcionalidade, ok? Então, exemplo 2, ficou um pouquinho mais difícil porque tinha essas expressões, mas não é tão difícil assim. É só a gente lembrar que usa o chuveirinho, usa a propriedade distributiva aqui da multiplicação. Ok? Exemplo 3, o que pode acontecer? Para dificultar mais um pouquinho. Nas figuras, as retas R e T são paralelas. Determine o valor de x. Então, eu tenho uma reta R e uma reta T que são paralelas e eu quero saber o valor do x. O que acontece? Para eu usar o teorema de Tales, eu preciso ter um feixe de retas paralelas, ou seja, eu preciso ter pelo menos 3. Pelo menos 3 retas paralelas. E nessa figura, inicialmente, eu não tenho. Certo? Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou imaginar uma terceira reta paralela aí. E a gente tem uma dica bem legal de por onde é que essa reta paralela vai passar. Ora, se as minhas retas transversais aqui, elas estão se cruzando, então eu posso imaginar que essa reta paralela passe exatamente nesse ponto de cruzamento aqui das transversais. Então, eu imagino uma terceira reta paralela aí, cruzando aqui exatamente no ponto de encontro das retas transversais. E aí eu vou ter a situação do teorema de Tales, um feixe de paralelas e duas transversais. Tá? Essa foi a primeira dificuldade. Já resolvemos. Segunda dificuldade ou ponto de atenção aqui. Repara que agora minhas retas estão se cruzando, tá? Normalmente um erro muito comum é os alunos pegarem e fazerem assim, e montarem a regra de 3 assim, ó, 5 sobre x, 3 sobre 8. Tá? Mas repara o seguinte, ó, quando eu sigo essa primeira reta aqui, ó, eu tenho 5 e 8. Perceberam? 5 e 8. Tá? Então, a minha proporção vai ser feita seguindo a reta. Então, vai ser 5 sobre 8 e, seguindo a outra reta, eu vou ter 3 sobre x. Certo? Então, vai ser 5 sobre 8, 3 sobre x. Essa vai ser minha regrinha de 3. Toma muito cuidado quando você tiver exercícios onde essas retas se cruzam, porque você tem que se preocupar em seguir a linha da reta. Tá bom? Bom, depois que montou, está super fácil, né, gente? A gente já fez, só multiplicar cruzado. 5 vezes x e 3 vezes 8. 5 vezes x é 5x, 3 vezes 8 é 24. Então, a gente vai ter 5x igual a 24. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente teria x igual a 24 sobre 5. Pode parar aí? Pode, porque você tem uma fração simplificada. Sua resposta já é essa.
Se você quiser apresentar a resposta na forma de um número decimal, então você faz a divisão, 24 dividido por 5 dá 4,8, mas não precisa. Tá? Se você desse a resposta como uma fração, já estaria correto. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula número 1, falando um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Eu vou deixar essa aula disponível, vocês ficam com esses exemplos para acompanhar, para tirar dúvida, certo? E aí vai ter atividade baseada nesses exemplos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, a gente se encontra no centro de aprendizagem na terça-feira. Ok? Um abraço e até a próxima.